A chuva forte em São Paulo causou alagamento. A chuva que atingiu a cidade de São Paulo hoje à tarde assustou. O temporal atingiu São Paulo na tarde de hoje e provocou alagamentos. Temporal hoje à tarde, comecinho da noite agora também. A cidade de São Paulo e a região metropolitana foram atingidas hoje à tarde por uma chuva forte. Algumas horas de chuva já são suficientes para colocar São Paulo em colapso. Ruas viram rios, o metrô interrompe operações, casas são invadidas pela água e os helicópteros da TV sobrevoam a cidade registrando o mesmo cenário de sempre. O problema é que esse caos não é exceção. Ele se repete ano após ano. E isso mostra que não estamos falando de azar climático, mas de uma falha estrutural que nunca foi resolvida. São Paulo nem precisa de tempestade. Uma chuva comum já basta para isolar bairros inteiros. E isso não acontece por coincidência. Não é só a chuva. É a forma como a cidade foi construída que explica por que a água não tem mais para onde ir. As decisões do passado estão cobrando a conta agora. Então a pergunta é direta. Quais escolhas transformaram São Paulo nesse cenário frágil? E depois de tantos erros acumulados, ainda existe saída? São Paulo surgiu cercada por rios. No século XVI, os jesuítas escolheram um ponto elevado, protegido por cursos d'água, para fundar o núcleo que daria origem à cidade. De um lado, o Tamanduateí, que na época era largo e navegável. Do outro, o Anhangabaú, um córrego limpo, usado para lavar roupa e buscar água. A cidade nasceu integrada à água, mas esse privilégio logo virou obstáculo. À medida que São Paulo crescia, as áreas de várzea começaram a ser ocupadas, e várzea é exatamente o espaço que o rio usa quando precisa transbordar. É o respiro natural da água. Os primeiros registros de enchentes são do início do século XIX. O Tamanduateí já invadia ruas e bairros inteiros. A resposta foi sempre a mesma: pontes, valas, canais, aterramentos. Em 1841, surgiu o primeiro grande projeto de drenagem. Levou uma década para sair do papel. Em 1887, uma enchente histórica fez o Tietê atingir quase 8 metros acima do normal, invadindo praticamente todas as casas térreas próximas às margens. Mesmo assim, a cidade continuou crescendo sem respeitar seus limites naturais. Armazéns, fábricas e bairros inteiros avançaram sobre territórios que pertenciam à água. O que era espaço de vazão virou espaço urbano, e o concreto tomou o lugar do rio. Foi nesse momento que São Paulo começou a entrar em conflito com o próprio solo onde foi construída. No início do século XX, duas visões disputaram o futuro da cidade. O engenheiro Saturnino de Brito defendia que os rios deveriam ser cercados por parques, com grandes áreas verdes, permeáveis, capazes de absorver a água das cheias. Ele propôs faixas com mais de 1 quilômetro de largura ao longo dos rios, criando verdadeiros corredores naturais. Mas venceu a ideia oposta. O plano de avenidas de Prestes Maia transformou rios em canais de concreto e seus arredores em grandes vias expressas. Assim nasceram as marginais, a Avenida do Estado, a 23 de Maio e a 9 de Julho. São Paulo escolheu esconder seus rios, cobriu a água com asfalto, enterrou aquilo que antes a protegia. Nasceram os rios fantasmas. Cursos d'água soterrados, sem nome, sem paisagem, sem memória. Como descreveu Maurício Ayer, são cadáveres de rios com lápides feitas de avenidas. Mesmo enterrados, eles nunca deixaram de existir, só ficaram invisíveis. Com as retificações do Tietê, do Pinheiros e do Tamanduateí, a dinâmica natural da bacia do Alto Tietê foi completamente alterada. A água passou a correr mais rápido, sem áreas de escape, sem espaço para infiltração. Cada chuva forte virou ameaça, cada frente fria virou risco urbano. São Paulo cresceu ignorando a lógica da natureza e agora paga o preço por isso. Hoje, basta chover algumas horas. O trânsito trava, o metrô fecha, os bairros alagam. Não porque a chuva é forte demais, mas porque a cidade perdeu a capacidade de conviver com a água. São Paulo não sofre enchentes apesar da engenharia. Ela sofre enchentes por causa das escolhas de engenharia que fez. Os rios não desapareceram, eles apenas ficaram enterrados. E toda vez que chove, eles tentam voltar.